Oi, pessoal, tudo bem? Falando rapidinho aqui para vocês sobre imputação de dados ausentes. Dados ausentes, aqui eu estou me referindo àqueles dados que a gente não conseguiu identificar através do nosso instrumento, porque eles foram inferiores ao limite de detecção do equipamento. Tá joia? Então, primeiro eu gostaria de definir para vocês os tipos de dados ausentes. A gente tem o MCAR, o MAR e o MNAR. Então, o MCAR é o Missing Completely at Random, ou seja, perdido completamente ao acaso. Então, é aquele caso em que a gente foi fazer uma amostra e a amostra caiu no chão, então a gente não conseguiu ler, ou então a gente perdeu durante o processo de transporte. Então, pode ser de qualquer pessoa. O MAR, que é o Missing at Random, é uma perda, mas não completamente ao acaso. Então, como exemplo, a gente tem, por exemplo, uma pessoa idosa e o peso. Imagina que a gente está fazendo um questionário e a gente pergunta para algumas pessoas idosas qual que é o peso delas e elas não sabem responder. Isso acontece porque normalmente as pessoas idosas acabam não se preocupando tanto com o peso, às vezes não costumam medir com frequência, não costumam avaliar com frequência, então elas não vão saber o peso não ao acaso, mas porque esse grupo específico costuma não medir. E são tem também o WEMNAR, que é o Missing Not at Random, que é o nosso caso também, que são, por exemplo, um exemplo que pessoas obesas e o peso, né? Quando você vai fazer um questionário e você pergunta para uma pessoa obesa, qual é o seu peso? E talvez ela saiba, mas não vai te dizer por vergonha ou porque ela não quer compartilhar com você aquela informação. Então, no nosso caso, isso também, esse dado também é classificado assim, não por uma limitação ao acaso, mas sim porque tem esse limite de detecção, né? Esse é o nosso empecilho. Então, um exemplo ilustrando aqui, né? Imagina que a gente tem uma amostra de sangue, a gente passa num instrumento, pode ser, por exemplo, um cromatógrafo, e aí a gente tem um sinal. Normalmente, o nosso equipamento, mesmo quando a gente não está passando a amostra, se a gente passar, por exemplo, um pouquinho de água, por exemplo, ele vai emitir um sinal. E aí, para a gente conseguir o equipamento, né, dizer para a gente o que é sinal e o que é ruído, ou seja, o que é branco, né? Então a gente faz algumas continhas e então esse equipamento solta um limite de detecção. Ou seja, é o valor no qual o equipamento consegue diferir entre um sinal da molécula de interesse ou do composto de interesse e o ruído natural do equipamento. Então aqui vamos imaginar que a gente tem um super equipamento que é capaz de detectar 100% do nosso composto ou do nosso elemento. Aqui no caso é o mercúrio, tá? E a gente tem um outro equipamento que é um equipamento antigo que é capaz de detectar aproximadamente 70% desse mercúrio, né? Ele é capaz de detectar só os 70% mais concentrados. Então, qual que é o problema de a gente fazer uma análise nesse equipamento sem a gente fazer uma imputação, ou seja, sem uma substituição desses valores ausentes? Então, o primeiro é que os dados não são perdidos ao acaso, né? Eles estão censurados, a gente fala, usa esse termo, né? Eles estão censurados à esquerda. E se a gente não fizer essa imputação, essa substituição, a gente vai ter um viés na estimativa, né? Que a gente vai subestimar a exposição. E a gente também quer preservar o tamanho amostral. Imagina que a gente esteja fazendo essa análise para mercúrio, chumbo, cádmio. A gente não pode simplesmente excluir essa população, porque a gente vai perder o poder estatístico para todos os outros elementos. E também porque a gente vai ter uma distribuição, né, desses elementos mais próximo da normal. E normalmente a gente costuma trabalhar com esse tipo de distribuição. Então, algumas metodologias, né, que a gente costuma ver na literatura. As três primeiras são metodologias não recomendadas, né? Então, desconsiderar os valores abaixo do limite, atribuir zero para aqueles indivíduos que tiveram o valor abaixo do limite de detecção, e imputação fixa, como, por exemplo, o limite de detecção dividido por 2 e o limite de detecção dividido por raiz de 2. As outras estratégias, né, que são estratégias mais corretas, seriam usar as medidas feitas pelo próprio instrumento e imputações múltiplas que eu vou discorrer a seguinte.
Então, primeiro, desconsiderar os valores abaixo do LOD, né, do limite de detecção, porque que isso é incorreto, né? Então, imagina que a gente tem uma distribuição do mercúrio e essa média deu aí aproximadamente 1,1. Quando a gente faz a distribuição do mercúrio e faz a média, é, imaginando ali que o nosso limite de detecção ali deu próximo de 0,75, por exemplo, a gente teria uma média de 1,4. Isso aqui a gente vai fazer de novo na prática, tá? Aqui eu estou dando exemplos fictícios, mas na aula prática eu faço com os datasets originais. Vocês vão ter a mesma impressão utilizando dados verdadeiros, tá? Então aqui eu só imaginei um limite de detecção e excluí esses limites para vocês terem uma noção de como varia a média. Agora imagina que a gente vai atribuir zero para esses valores abaixo do limite de detecção, né? A gente teria agora uma média inferior, porque agora aumenta o denominador e aí a gente teria a divisão por um valor maior embaixo. Então uma média que iria de 1,1, agora ela é de 0,8. Além disso, a gente estraga a distribuição do elemento, né? A gente tem uma distribuição que não bate aí com a normal. Outras metodologias, por exemplo, seria usar o limite de detecção dividido por 2. A gente também vê uma aproximação mais fidedigna à média, né? Mas mesmo assim uma distribuição ruim. E por fim não, né? Penúltimo, a gente consegue utilizar o valor do equipamento mesmo abaixo do LOD. Então, um artigo não muito recente, né, de 2016, ele avaliou se seria melhor a gente pegar o valor que o próprio equipamento atribuiu, mesmo que abaixo do limite de detecção. Então, eu discuti com vocês, para quem não é da área talvez não saiba, mas o equipamento às vezes ele costuma dar um valor, né? Um valor de leitura, mas ele acusa que está abaixo do limite de detecção. Mas mesmo assim, ele fornece um valor ali para aquela concentração. Mas ele diz para o analista: olha, esse valor aqui está abaixo do limite que eu consigo detectar com acurácia, né? Qual é a concentração daquela amostra. E aí, um estudo avaliou isso e, conforme o estudo, seria mais prudente você manter o valor do equipamento do que você fazer uma imputação dessa por aquelas 3 outras estratégias que eu coloquei, tá? Mas isso vai depender muito do equipamento, vai depender do grau de número de faltantes ali do seu estudo, tá? Tudo vai depender, mas se for um equipamento razoável, a gente consegue utilizar sendo uma estratégia melhor do que o limite de detecção dividido por 2. E só que a gente tem um problema também, né? Às vezes a gente costuma ter valores negativos. Então, por exemplo, se a gente lê um valor de branco, né? Um valor, ou seja, sem a amostra, só água, por exemplo. A gente esteja avaliando o sangue e a gente passa água. E aí a gente fez uma leitura lá, deu uma leitura de sinal de 0,5. E aí, de repente, o equipamento é natural, que ele tenha flutuações, e agora ele passou a ler 0,4. Então a gente vai ter um valor de sinal negativo, né? Porque a gente vai descontar o 0,5 do branco e menos o 0,4 do sinal da amostra, e a gente vai ter um sinal de menos 0,1. Então, nesses casos, a gente não consegue utilizar essa metodologia porque a gente tem um valor negativo, né? Por fim, a gente tem a múltipla imputação, que é o método recomendado, e basicamente essa múltipla imputação ela usa valores, né, de outras colunas que estão presentes, né, para poder fazer uma regressão. Então, vamos supor aqui a gente tem idade, gênero e renda. Então, primeiro a gente vai fazer uma imputação de ano e renda por um valor, por exemplo, a média, e aí a gente vai, através desses valores, né, dessas outras colunas, tentar estimar o gênero, através de uma regressão logística ou de uma regressão linear. E aí a gente vai fazer vários ciclos, né? Vários e vários ciclos para conseguir estimar esses valores através das outras colunas. Então, são vários e vários e vários e vários ciclos, e aí a gente tem vários valores, vários data frames estimados. E essa é a metodologia, segundo as pesquisas, né, que é a metodologia correta, mais indicada para a gente imputar valores abaixo do limite de detecção. Então, aqui é uma representação de como ficaria, né?
a gente tem uma distribuição mais próxima e vai depender muito dos outros dados, né? Como ela estima o valor ausente através das outras colunas que você tem nos seus, no sua base de dados, né? Depende muito qual a correlação da, da sua variável com as outras colunas que você tem no seu data frame, porque nada mais vai ser do que o seu valor ausente vai ser o desfecho e as outras colunas serão as variáveis independentes. Tá? Então vai depender muito da capacidade das suas colunas, né? Sua capacidade das outras variáveis em fazer previsões sobre as suas variáveis faltantes. Tá joia? Bom, era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Só uma coisa que eu não coloquei nos slides aqui, mas eu queria acrescentar, é que decidir se você vai fazer a imputação dos dados ou você vai ter que descartar aquela coluna, aquela variável, é uma coisa meio que complicada. Eu costumo descartar entre 40% e 60%, 40% e 60% de certeza eu já descarto, e até 40% ali, 30% eu diria, no máximo daria para a gente fazer essa imputação dos dados, né? Ou seja, substituir. Quando a gente tem valores ausentes acima de 30%, eu já não costumo trabalhar, porque mesmo esse tipo de imputação, utilizando o mais, não fica uma distribuição muito boa. Então, vamos supor que você esteja fazendo uma análise de parabenos, por exemplo, e você tem um metabólito que você só conseguiu detectar em 60% dos casos. E os outros você detectou 75, 80. Então, para esses 20 que faltaram, você consegue fazer a imputação tranquilo. Mas para esse outro metabólito que você só conseguiu detectar em mais ou menos ali 70 ou 60, aí eu já descartaria. A não ser que seja o seu principal metabólito de interesse, eu partiria para outra alternativa, porque mesmo assim a distribuição costuma faltar quando são muitos e muitos valores ausentes. Beleza? É isso e vejo vocês sobre essa mesma aula na prática para eu demonstrar empiricamente quais as melhores alternativas. Tá joia? Obrigado e até lá.